Nosso Vida Melhor já está de volta. Eu hoje estou aqui com essa querida que é a Fátima Michelin. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Para falar de um assunto que me interessa bastante, porque é um assunto que está na boca do povo, está todo mundo falando, comentando, tem gente amando, tem gente que tem lá seus pensamentos, suas ideias contrárias a esse procedimento. Eu estou me referindo ao jejum intermitente, né, Fátima? Exatamente. E, na verdade, quando a gente fala de jejum, às vezes a gente até associa com aquela coisa de sofrimento, né? Que dá tontura, fome e tal. Mas tem gente que perde peso e que depois consegue ter uma alimentação saborosa, eu diria, comendo de tudo, porque está fazendo jejum intermitente. Isso é verdade? Como é que funciona? Conta tudo pra gente. Então, jejum não é uma coisa nova, né? Apesar de que agora está muito mais em pauta pelo fato de ser intermitente, pelo nome intermitente. Jejum sempre foi feito, desde sempre que o homem faz jejum e que depois acabou saindo da moda, vamos dizer assim. O jejum, ele serve para reduzir peso, melhora o metabolismo, diminui a resistência à insulina e ajuda a perder peso e manter o peso também. Então é bom. É bom para a saúde. E agora, quem pode estar fazendo o jejum? As pessoas que têm boa saúde podem fazer o jejum normalmente. Agora, aquelas que têm algum problema de saúde, precisa passar primeiro no médico, verificar a condição que está, se tiver diabetes, se tiver colesterol alto, pressão alta ou outras doenças, precisa ser acompanhado por um profissional de saúde, por um nutricionista. Agora, uma pessoa que tem boa saúde, ela pode fazer o jejum com tranquilidade. Normalmente, quando a gente pensa em jejum, a gente pensa assim, é não comer. Mas é não comer por quanto tempo e é o não comer tudo? E o que é o intermitente? Então, o intermitente é aquele que começa e para, e depois volta a recomeçar. Porque a gente utiliza alguns protocolos, ou seja, você pode fazer jejum de 12 horas e inclui isso o período do sono. Então, eu posso, por exemplo, começar às 9 horas da manhã a consumir algum alimento, fazer as minhas refeições e parar às 9 da noite. E aí, das 9 da noite, eu vou ficar em jejum até às 9 horas da manhã do dia seguinte. Esse aí não é sacrificante. Não é. E funciona? Funciona. Só que a gente tem jejum de 12, de 14, de 16, de 18 e até 24 horas. Quanto mais tempo, mais comer. resultado? Quanto mais tempo, melhor. Só que, para você fazer isso, começar, para quem ainda nunca fez jejum, para começar, eu recomendo que comece com 12 horas. Porque 12 horas é aquele jejum que normalmente a gente faz para um exame de sangue, né? Tá. Esse, normalmente, as pessoas não têm problema nenhum de passar mal, dor de cabeça, nada disso. No começo, logo no início, o jejum pode dar um pouquinho de desconforto para quem não é acostumado. Mas depois, com o tempo, você vai fazendo 12 horas. Por exemplo, eu comecei fazendo 12 horas e fui aumentando. Hoje eu faço até 18 horas, com tranquilidade. Você deu uma boa emagrecida, né? Eu reduzi peso. Bastante, da última vez que você veio pra hoje. Sim, porque eu tô fazendo jejum intermitente já tem 3 meses. Você começou com 12 horas e hoje você faz de quantas horas? Faço até 18. Até 18. Com que frequência a gente pode fazer o jejum intermitente? Então, o de 12 horas eu faço todos os dias. O de mais horas eu faço 1 ou 2 vezes por semana. Agora, também o segredo é o que comer depois que você sai do jejum. A gente vai falar sobre isso já já. Mas eu ainda tenho dúvidas e a minha turma em casa também. Então, você que já tem a sua, pode mandar no 011 9 50 45 18 40. A minha primeira pergunta em relação ao jejum intermitente é: quem faz ginástica, exercício físico pela manhã, pode ir para academia em jejum? Então, existe um pouquinho de controvérsia nessa questão. Tem profissionais que acham que pode ser utilizado o jejum fazendo uma atividade física. Eu, particularmente, não recomendo uma atividade física intensa, que você vai gastar muita energia fazer isso em jejum sem estar acostumado a fazer. O ideal é as pessoas que não estão habituadas fazer uma refeição pequenininha de café da manhã e fazer a atividade física. Se for uma atividade física bem leve, até dá para fazer, mas eu acho que isso precisa ter
uma atenção maior, né? Leva uma fruta, começou a sentir alguma coisa, consome uma fruta, bebe um suco, que isso melhora o estado, né? De energia bem rápido. Quando a gente come só um pouquinho, a gente quebrou o jejum ou a gente ainda pode considerar que está fazendo jejum intermitente? Quebrou o jejum. Então não é que é pouquinho. Não pode comer. Não pode nada. Não. Na verdade, você vai tomar líquidos. Eu né? posso tomar Então, o que de líquido? Você vai tomar águas saborizadas, pode tomar chás variados, pode tomar café sem açúcar. Todas essas bebidas são sem açúcar e sem adoçante também. Legal. Voltando então, a Fátima falou que o jejum de 12 horas a gente pode fazer todos os dias, isso de acordo com a nutrição mais tradicional, inclusive, tá? Porque o jejum não é uma coisa nova. Então, o jejum de 12 horas pode ser feito todos os dias, jejum de 15 ou de 18 horas, quantas vezes por semana? 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Já é o ideal para quem quer perder peso. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar o que é que você vai comer na quebra desse jejum. Mas antes, tem perguntas aqui, olha. A Melissa Miranda, ela quer saber qual é o momento em que podemos realizar o jejum intermitente. Quando estamos mais tranquilos, por exemplo, nos finais de semana, ou podemos realizá-lo durante a semana, com o estresse do dia a dia mesmo? Eu utilizo durante a semana, normalmente. Por quê? Porque se eu já defini um horário para começar e para terminar, a única coisa que faz diferença é ou começar mais cedo ou terminar mais cedo. Mas pode ser feito normalmente, sem problema. Aí, olha, a outra telespectadora que chama a Marlene. Ah, não, a Marlene foi a do Biscuit. A Silene, ela fala assim, é a Silene Dantas, ela é de Ilicínia, Minas Gerais. Quando fico algumas horas sem me alimentar, eu tenho fortes dores de cabeça. Seria queda como uma hipoglicemia baixa por falta de alimento? Nesse caso, ela pode fazer o jejum? Então, no início do jejum, você pode ter esses sintomas mesmo, de dor de cabeça, um pouquinho de fraqueza. Então, o ideal é, se você não tem nenhum problema de saúde, então primeiro avalia com o médico. Se você não tem problema de saúde, você pode começar com 12 horas. Vai doer um pouquinho a cabeça, pode acontecer, de dar um pouquinho de tontura, mas isso passa ao longo do tempo. Em 10 dias, você já não tem mais nenhum tipo de sintoma desse. É uma questão de adaptação do organismo. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar como é que vai ser a quebra desse jejum, né? E o que é que a gente pode comer. Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, ou se você até leu uma pesquisa, viu um documentário, ouviu falar de alguma outra coisa em relação à quebra do jejum, ao jejum intermitente, também pode contribuir. Manda aqui a sua colocação, a sua contribuição, que a gente volta já já. Segura aí um pouquinho que a gente continua, tá bom? Agora continua aqui com a Fátima Miquelin, a gente está falando sobre jejum intermitente. Tem já muitas perguntas no nosso WhatsApp. Eu vou continuar passando essas perguntas, mas quero falar da quebra do jejum. Isso é muito importante, né, Fátima? É muito importante saber como quebrar o jejum. Então, com o jejum, a gente tem uma redução da glicose no sangue e diminui a resistência à insulina. Porque quando entra muito carboidrato, a gente tem uma quantidade de insulina no sangue que aumenta e proporciona um aumento de peso. Então, assim, quando eu vou tomar o café da manhã, que eu posso começar o de jejum, tipo 10 horas da manhã, ou já ir diretamente para o almoço. Se eu começo com o café, eu vou tomar chás, pode ser tomado, que nem aqui, eu trouxe alguns chás de hibisco, chá de amora, chá verde, consumir banana, abacate, que é muito bom porque tem uma gordura de boa qualidade, batata doce, enfim, você tem várias frutas que você pode consumir, além de tapioca que dá para fazer. Com isso no café da manhã? No café da manhã. Quando você vai para o almoço, o ideal é reduzir a quantidade de carboidratos consumidas durante a janela, que a gente chama de janela, é aquele período que pode ser consumido alimento. Então, nessa janela, você pode consumir mandioca, carnes de modo geral, frutas, verduras e legumes, porque você tem que ter uma entrada pequena de carboidrato. Enfim, a gente está diminuindo a resistência à insulina e à glicose e é justamente isso que faz com que o organismo comece a queimar gordura para colocar como fonte de energia. Então, eu não posso começar sair do jejum já comendo pão, biscoito, que nem aqui, sabe? Esse tipo de coisa não dá para comer nesse horário. Mas é verdade que quem faz jejum intermitente pode cair nessas tentações no meio desse período que não está em jejum?
Olha, pode, eu digo assim, a gente falar pode, às vezes é meio até perigoso. Que a gente As pessoas estimula, né? comendo, Que na verdade o legal é que a gente coma sempre o mais saudável. Sempre mas eu mais vi saudável, mas pode comer. Eu vi num documentário isso, explicando até que a pessoa podia comer um hambúrguer daqueles deliciosos e tal, se ela tá fazendo jejum intermitente. No caso, dentro daquela janela que você explicou agora. Isso, mas assim, você vai comer um hambúrguer, você tem que comer várias outras coisas saudáveis junto. Eu não posso fazer, depois que eu faço um jejum intermitente, consumir alimentos vazios, alimentos que aumentem a glicemia rapidamente no sangue. Então, esse é um problema. Agora, se eu faço isso eventualmente, tudo bem, porque, enfim, a gente não consegue ter uma dieta regrada o tempo todo e a vida inteira. Agora, que coisa, né? A vida inteira a gente ouviu que tem que comer de 3 em 3 horas. Tem que comer de 3 em 3 horas. A gente foi organizando a nossa vida assim. Aí faz café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia. Né? Tinha que fazer aquele monte de refeição. E agora é o contrário. Então, eu falo que o engraçado é que as pessoas às vezes questionam exatamente isso, mas antes comia de 3 em 3 horas. Esse protocolo até existe ainda, tem muitos profissionais que utilizam isso. Não é que ele não funcionava, porque eu sou nutricionista há mais de 20 anos. Eu usei também esse esquema para muitos dos pacientes e também eu mesma consumi de 3 em 3 horas e nunca fiquei com sobrepeso. A questão é que a forma de se alimentar mudou. Hoje a gente come muita porcaria. Então, esse de 3 em 3 horas é muita caloria entrando, porque a gente não tem mais aquela refeição bonitinha que comia arroz, feijão, carne, salada. Hoje você vai para um fast food e come batata frita. Então, não dá mais para ser de 3 em 3 horas, justamente porque o hábito de vida das pessoas mudou. Eu lembrei da minha mãe, uma peça que ela fala: Marcelina, minha filha, para comer de 3 em 3 horas, uma fruta, um iogurte, não uma lasanha, o pote inteiro de presunto. Exatamente isso. E aí a gente acaba não tendo moderação, então agora o negócio é fechar a boca e passar fome no jejum intermitente. Passa fome? Não, não passa fome. No início, sim. No início você tem uma sensação de fome e às vezes você, logo no começo, tem uma necessidade de consumir mais alimentos. Parece uma compulsão alimentar. Mas com o tempo, como a gente começa a utilizar gordura e são cetonas que caem na corrente sanguínea, ele cessa essa sensação de fome louca. Por isso que é bom fazer o jejum e por isso que ele controla peso. Olha, gente, vamos juntos todos? Tipo, todo mundo dando força pra todo mundo? Quem topa? Aqui todo mundo levantou a mão. E aí em casa, levantou a mão também? Vamos juntos? Vamos começar com de 12 horas, né? Isso. Mas quem pode? Lembrando que a Fátima, nossa nutricionista, hoje está aqui avisando. Quem tem problemas de pressão alta, diabetes. O diabético, principalmente, precisa de acompanhamento médico. Porque o jejum intermitente reduz a glicose no sangue. Se ele está tomando insulina e o pico de ação de insulina tem que coincidir com refeição. Então você é não. super perigoso. Mas para quem não tem esse problema, vamos embora? De 12 em 12 horas, todo mundo junto? Eu topo, eu tô dentro. Agora, segura aqui um pouquinho que a gente volta, tem mais perguntas para você responder, mas eu quero compartilhar um recadinho, gente. Quando eu falo de alimentação, quando eu falo da seriedade da gente com o nosso corpo, eu me lembro sempre de quem começou brincando de beber e adquiriu uma doença. O alcoolismo é uma doença e precisa de tratamento. Eu gravei um recadinho com a Celeste e vou compartilhar com você agora. Voltamos aqui ao nosso assunto importante, jejum intermitente, com a nutricionista Fátima Miquelin. Tem várias perguntas. O Eduardo de Socorro, por exemplo, ele quer saber quanto ele conseguiria eliminar de peso por semana. É difícil dizer, porque não é só a questão do jejum, precisa ter um hábito de vida saudável, atividade física, mas você consegue tranquilamente perder 1 quilo por semana. E aí em um mês são menos 4, em 2 meses são menos 8, em 3 meses são menos 12. Bora! Tamo junto. Tem aqui a pergunta do nosso telespectador que não se identifica. Faço 16 horas todos os dias. Isso faz mal? Não, não faz mal. Ok. Elisângela mora em Jaboticabal. Ela fala, tem uma pergunta. Descobri no último exame de sangue que meu triglicérides está em 300. Gostaria de saber se posso fazer o jejum intermitente. O jejum ajuda a controlar níveis de triglicérides e colesterol? Ela diz, faço o jejum das 8 da noite ao meio-dia. Emagreci 3 quilos em 20 dias. Me sinto ótima. Faço caminhada de 1 hora por dia, faço jejum intermitente e mais reeducação alimentar. Ela que está com triglicérides de 300. Pode continuar fazendo? Pode continuar fazendo. Inclusive, o jejum ajuda a reduzir o triglicérides e o colesterol. Maravilha.
Outro que não se identifica. Somente com o jejum, sem atividade física, eu consigo perder peso? Consegue perder peso, mas não é o adequado, porque a gente precisa ter hábitos de vida saudável. Sim, exercício físico é bom, gente, até para a cabeça. Psiquiatra, quando vem aqui, fala assim, olha, o remédio é importante no tratamento de uma depressão grave, mas se não fizer um exercício aeróbico, pelo menos 5 vezes por semana, por 50 minutos, não adianta nada. Gente, tem que levar a sério, hein? A gente está cada vez mais sedentário e o nosso corpo está sofrendo por isso, tá bom? Aqui, o Marcelo, gente, quantos meninos participando, obrigada. Marcelo de Frutal, do Campo, aqui em São Paulo. Ele diz, adoro o seu programa, obrigada, Marcelo. Gostaria de saber se eu posso colocar óleo de coco no café para repor as energias que eu fiquei sem durante o jejum. Sim, pode consumir. Eu coloco logo após, no momento em que eu vou quebrar o de jejum, eu consumo uma colher de gordura de coco. Uma colher de óleo de coco. Isso, de óleo de coco, porque melhora a absorção do organismo e a energia. Legal. Também ajuda a diminuir o colesterol e o triglicérides. Eu tenho um hábito já de um tempo de não comer mais pão no café da manhã. Então eu faço 2 ovos mexidos. No começo eu fazia só as claras, depois aí eu vou aprendendo cada dia uma coisa aqui no programa. Aí fala, não, a gema também é boa, a junção da clara e da gema é melhor. Então eu faço meus 2 ovos mexidinhos e eu comecei a colocar uma colher de sobremesa daquela manteiga ghee. Tudo bem? Ou ela é muito calórica, ou ela faz mal? Não, tudo bem, não tem Tudo problema. bem? Que fica mais gostosinho, Sim. sem problemas. Na Sem quebra problema. do jejum também, Sim, ok. pode. Agora, a Neide, ela diz, sou uma pessoa ansiosa demais. Será que eu posso fazer esse jejum? Pode sim, não há problema. Começando com o jejum de 12 horas, ela vai observando. É lógico que essa ansiedade tem a ver com comportamento. Então, dormir melhor, fazer uma atividade física, o jejum, que já vai fazer com que ela tenha redução de peso, vai dar um bem-estar maior. Sabe, Neide, a minha experiência com jejum, eu não estou fazendo nesse momento agora, mas eu já fiz algumas vezes, é de paz. Eu sinto uma calma, às vezes vai até a hora do almoço tranquila, porque você, não sei, parece que a gente fica mais low profile, né? Sim. Mais zen. Experimenta, acho que você vai gostar. Agora aqui, olha, como ficam as células de memória das gorduras? Eu pergunto porque as células de gordura estocam, pois não sabem quando será a próxima refeição. Isso não seria um tipo efeito rebote? É isso que a gente ouviu a vida inteira, que se a gente fica sem comer, o corpo acha que a gente vai passar fome e começa a organizar aqui um exército de gordura para se defender. Exatamente. Só que assim, como que funciona nessa questão do jejum? Por isso que é tão importante quando você vai fazer a quebra do jejum e o que você vai comer ao longo do dia. Se você não colocar uma série de carboidratos no seu organismo, principalmente aqueles que são absorvidos rapidamente, o seu corpo vai entender que ele tem que consumir a energia da gordura corporal. Então é isso que ele vai fazer durante o período do jejum. Se você não colocar muitos alimentos refinados, ele não vai voltar a fazer estoque. Então, por isso que não dá para ficar comendo um monte de besteira no período de janela. Maravilha. A Antônia do Acre, ela quer saber, quem tem gordura no fígado pode fazer o jejum intermitente? Deve fazer o jejum intermitente. Deve Olha, fazer. Antônia, até arrepiei Porque agora. ajuda a melhorar. Se tem muito carboidrato, muito glicose, muita insulina alta circulante no sangue, ela vai estocando gordura no organismo, inclusive no fígado e gordura visceral. E o jejum ajuda a reduzir isso. Também o óleo de coco, o vinagre de maçã, o vinagre natural. Vinagre de maçã é muito bacana, né? Outro dia até ganhei um vinagre aqui, vinagre de frutas, e quem me deu, que é um fitoterapeuta, assim, ele falou para eu consumir de manhã. Pode ser na quebra do jejum ou depois? Qual é o momento ideal para tomar esse vinagre? Pode ser de manhã. O ideal é estar em jejum para tomar o vinagre. Em jejum. Entre água com limão e água com vinagre, o que é melhor? Olha, os dois são muito bons. Mas, por exemplo, se você quiser reduzir gordura abdominal, também você pode utilizar o vinagre 1 hora antes das refeições. Você toma uma colher de sopa de Então tem vinagre. sentido mesmo? Tem sentido, sim. Jóia, hein? Vamos continuar. Estamos curiosas sobre o que comer depois do jejum e antes, a Karine e Cristina. Na verdade, ela mandou essa pergunta antes da gente apresentar os alimentos, mas só para voltar, então, ao assunto, o que comer antes do jejum e o que comer depois para quebrar o jejum. Então,
Durante o jejum é só água saborizada, chás e pode até um pouco de café, só que tudo sem açúcar e sem adoçante. Quando você vai sair do jejum, pode ser consumido aí a gordura de coco, o óleo de coco, que já vai ajudar o organismo a obter mais energia. E aí começa o café, se for café da manhã, comendo as frutas, ovos, como você faz, batata doce. E aí parte para o almoço e as outras refeições normais. Tá, então, por exemplo, eu posso quebrar o meu jejum, às 7 da manhã, que é bem a minha rotina. Eu posso comer esse café da manhã que você falou. Aí, na metade da minha manhã, lá por volta das 11 horas, eu posso fazer um lanche priorizando então, o quê? Essa questão é, se você estiver com fome, você faz a refeição. Se você não estiver com fome, não é necessário fazer a refeição. Então, você pode fazer 3 refeições dentro da sua janela. Aí, posso fazer esse lanche e posso fazer um almoço. Isso, e depois faz o seu jantar. Pronto, já estamos acordados, organizados. Mãos à obra, minha gente, estamos juntos. Muito obrigada, Fátima. Obrigada, Fátima Cláudia. Miquelin, nutricionista, ela está no Facebook como Fátima Miquelin, siga lá no Facebook. E ela tem um WhatsApp que você também pode entrar em contato, marcar um bate-papo, entender mais sobre esse assunto e tantos outros, que é o 011 991 35 2063. 011 991 35 2063. Ela é nutricionista clínica e estética, ela é sócia-diretora da Dynamic Auditoria e Consultoria em Segurança Alimentar. É uma daquelas nutricionistas que eu posso falar pra você, confio de olhos fechados, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Prazer em receber. Prazer todo meu. Que show!